Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, a este webinário, que vamos falar sobre alguns benefícios que uma implementação de institucionalização do patrimônio pode proporcionar a uma família. No momento que você pensa em proteger o patrimônio para evitar intempéries, né, você consegue vislumbrar uma outra perspectiva, uma outra condição mental para poder trabalhar com tranquilidade e saber que, dentro do que a legislação permite, e são mais de 30 mil leis no Brasil, o que a legislação permite se beneficiar de uma condição que poucas pessoas, poucas famílias têm atualmente, né? Não são todas, mas muitas famílias se beneficiam desse princípio da legislação, que não é dado normalmente em faculdade de direito ou contabilidade só para quem está atuando mesmo, né? E o que eu gostaria de dizer é isso, que alguns pontos que a gente pode destacar, que são mudança de chave, mudança de rumo para as famílias buscarem essa condição. O que as grandes fazem, os médios e os pequenos também podem fazer, não é tão caro. Pelo contrário, te dá uma condição muito melhor em termos de gestão, em termos de administração dos recursos. Normalmente, as pessoas, quando falam sobre institucionalização do patrimônio, fazer um planejamento patrimonial, esquecem que tem benefício nisso. E eu posso destacar aqui alguns, por exemplo. No momento que você institucionaliza o patrimônio da sua família, você pode, no caso, economizar no imposto a recolher. Isso aí já é um princípio de elisão fiscal, diferentemente do que é evasão fiscal. Evasão é um crime. Elisão fiscal é um engenho legal, de tal maneira que você, dentro do que a lei permite, dentro do que os diplomas legais determinam, você se beneficiar de um enquadramento mais inteligente. Isso aí é ponto pacífico, que normalmente a pessoa que está fazendo para o dia a dia não presta atenção nisso. Até pode pensar, mas para implementar é outra história, né? Ou acha que é muito difícil e tudo mais. Então, o que a gente pode fazer é que existe esse princípio de poder economizar no imposto a recolher, dentro do que a lei permite. Segundo, no momento que você institucionaliza os patrimônios da família, você permite proteger os bens contra riscos de uma atividade econômica qualquer, e você sabe que hoje em dia, além dos problemas climáticos, né, tem os riscos econômicos, né, das várias mudanças econômicas que a gente tem vivido, né, e numa institucionalização você sistematicamente se protege os bens. Existem várias formas da gente explicar isso. Então, asfaltado esse conceito, que é possível de proteger os bens contra ações trabalhistas, inclusive, e isso não alcança o patrimônio da família. Já falamos que é possível pagar menos imposto com investimentos financeiros, e com investimento financeiro também é possível pagar menos imposto através de uma célula operacional, uma solução separado da instituição que recebe o patrimônio, né? E uma sucessão empresarial tem seus riscos e tem seus custos, né? Para evitar o inventário, para evitar o risco de sofrer o peso de um inventário,
existe a solução de institucionalização da família. É uma aplicação de um sistema que envolve conhecimento tributário, empresarial, jurídico, contábil e tributário, de tal maneira que você consegue mitigar possíveis riscos do negócio. Um outro vídeo eu falei sobre o problema que aconteceu com muitas empresas e o exemplo que eu dei foi das empresas aéreas, a VASP, Transbrasil, a Varig, todas elas não tinham um planejamento de mitigação de riscos. Muitas empresas que você vê na sua cidade aí, que estão de porta fechada justamente por falta desse detalhezinho de mitigação de riscos, né? Então, é mais um outro fenômeno na hora que você consegue, de uma forma inteligente, aplicar esse conhecimento de institucionalização do patrimônio da família. Então, no momento que você institucionaliza, você pode evitar a mistura de filhos fora do casamento e aplicar o princípio da legítima. É um conceito jurídico muito importante para a família. Um outro ponto importantíssimo que a gente vê na história, nas famílias e tudo mais. No momento que você institucionaliza o patrimônio da família, você consegue pacificar as relações familiares ao longo do tempo, de tal maneira que as expectativas e as realizações se tornam muito mais realistas e com menos intervenções. É uma coisa assim fantástica, né? Oferecer lição tributária é um outro conceito fundamental que você pode fazer. Oferecer, nesse caso, de modo inteligente, uma grande economia com impostos sobre as heranças, porque o planejamento patrimonial, a institucionalização, permite evitar a ocorrência de TBI por gerações. Então, é uma coisa assim fantástica nesse sentido. Há também um outro benefício na institucionalização do patrimônio, de pagar menos imposto, caso ocorra uma separação, um divórcio, né? Ao ponto de preservar o valor do patrimônio de cada membro. Então, na hora que você está vendo uma família se separar, os bens não são rachados e engolidos por impostos. Existe forma de, no processo de institucionalização, evitar essa despesa absurda que é por conta do divórcio, da separação. E também existe a forma de driblar um regime de casamento daquela forma antiga, né? E no momento que você institucionaliza o patrimônio da família, você também permite permanecer e manter a continuidade da administração das empresas, preservando a atividade e mitigando os riscos da atividade, dando a continuidade. Você vê muitas empresas aí que estavam funcionando bem, mas o titular falece e aí fica todo mundo na mão do juiz, da justiça, até que se conclua o inventário e, enfim, todas as famílias de funcionários, colaboradores, todo mundo fica prejudicado nessa história, né? E isso é muito comum em todo o Brasil. E a mitigação, em definitivo, as ingerências da justiça sobre o patrimônio, com o planejamento patrimonial da família, é um outro efeito indiscutivelmente maravilhoso, porque aconteça o que acontecer, a empresa continua no seu funcionamento, ou seja, você tira do direito civil a influência sobre o patrimônio e eleva na condição do direito empresarial. É um outro direito, é como se fosse você tirar uma pessoa que para ser atendida no SUS, de um posto de saúde do interior, para ir para um hospital particular. E isso não é mais caro do que se fosse no SUS. O planejamento
patrimonial, a institucionalização do patrimônio da família permite isso e muito mais. Então, eu poderia dizer o seguinte, que no dia 1º de agosto de 2022, o Brasil tinha 203 milhões e 62 mil pessoas em todo o Brasil. A fonte foi o IBGE que informou no relatório, e essa é a grande realidade. E boa parte dessa população tem imóveis próprios. As famílias, em torno de 23 ou 26 milhões de famílias, têm imóvel, pelo menos um imóvel próprio. Então, para a gente mostrar dos vários aspectos que a gente falou, a comparação de situação do direito civil para o direito empresarial. No direito civil, você, no momento de um inventário, o grande custo nesse processo é porque você vai estar sujeito ao valor do mercado, valor atualizado do mercado. Isso em cima do IPTU, né, dos imóveis. Então, a guisa de exemplo, nós teríamos aqui o valor estimado de 1 milhão, e com isso, no processo do inventário, você teria despesas com cartórios de notas, certidões, cartório de registro de imóveis, os honorários advocatícios, isso no barato, porque se for algum litígio, passa para 10%, 12%. Então, é muito pesado. E imposto o ITCMD, Imposto sobre Herança, Transmissão, Causa-Mortes ou Doação. É mais outra porcentagem. Isso aí reflete em um peso, uma perda patrimonial muito grande. No momento que você institucionaliza o seu patrimônio, leva para o que a gente chama de holding, né? O que vai constar é no que está na declaração do imposto de renda à pessoa física, tá? Aquele valor de aquisição da época, e entra no inventário, não entra no processo de institucionalização. E as despesas são outras, o cartório de notas é bem menor, certidões, registro de imóveis, e honorários advocatícios, isso aí fica bastante razoável, porque não precisa pagar na hora. A gente pode negociar esse parcelamento. E é isento do ITCMD. Eu posso citar a legislação que está na Constituição sobre esse privilégio por conta de uma política de Estado, essa implementação. Então, você vê a diferença de quase 10% do valor do patrimônio nessa estimativa amigável para menos de 1%, menos de 0,5% as despesas, que sejam 3%, considerando o honorário advocatício aqui, para fazer essa implementação. Então, é realmente muito distante do que a realidade, que a população nem tem noção do que está acontecendo. Então, é uma oportunidade de ouro que eu estou falando nesse seminário. E antes de terminar, vamos recapitular aqui o que eu falei. No momento que você institucionaliza o seu patrimônio, você consegue manter o controle na gestão, mesmo tendo turbulências, seja econômica, seja familiar, né? No caso de vários tipos de riscos, né, que tem, né? Evita atrito na família, porque cada um sabe o que cada um, e o gestor, o proprietário dos bens, ele pode alocar para cada um, atendendo os interesses de todos, sem tanta interferência do Estado, né? Você tira, no momento que você está institucionalizado o patrimônio, você tirou da esfera do direito civil e entra na esfera do direito empresarial. E aí é muito mais autônomo, muito menos custoso, oneroso, do que ficar
barriga exposta, vamos dizer assim, né? Evita a dispersão dos bens, porque você consegue determinar o que é para quem, né? Mas sem perder o controle, ainda tem esse detalhe, né? Evita perdas patrimoniais nesse processo de institucionalização do patrimônio. Evita a ingerência externa. Isso é o seguinte aqui. Os acordos de sócios ficam acima de qualquer decisão externa, né? À gestão do grupo. E racionaliza a tributação. Além disso, você consegue mitigar os riscos. O que é mitigar? Tanto um profissional liberal, né, quanto um empresário, eles têm o risco do negócio, tem risco de intempéries, tem risco de acidentes, vamos dizer assim, de negócio, né? No caso de um médico cometer um risco, você consegue separar aquilo que foi acumulado por décadas, né? No momento que você institucionaliza, não está no nome da pessoa física, se acontece de alguma indenização decidida por tribunais, aquela decisão não recai sobre o patrimônio anterior já conquistado, e sim limitado à capacidade de pagamento do caso do profissional liberal, né? Então, uma coisa que a gente volta a lembrar, que não houve planejamento de mitigação de riscos nas empresas Varig, Transbrasil, VASP, em termos de mitigação de riscos, segregação de riscos para funcionamento do negócio, né? E no momento que você tem essa tranquilidade, porque o patrimônio está protegido, nesse momento você consegue ter uma oportunidade de pensamento para fazer planejamentos, fazer perspectivas e projeções, né, para onde deve seguir melhor os negócios, né? Então, isso aí é uma coisa indiscutivelmente maravilhosa no momento que você consegue, com cabeça fria, imaginar os vários cenários e saber conduzir, vai ter condições de saber conduzir aquela massa patrimonial para negócios que vão dar mais resultados. Então, isso é uma coisa preciosíssima. O processo de institucionalização do patrimônio. Então, a princípio, a gente está oferecendo um link aqui para você se inscrever para o curso Reinar em Vida. Tem uma série de dicas de reflexões filosóficas e existenciais, do que eu pude apreciar de melhor, estou colocando nesse curso. E é uma oportunidade para você, se você não tem imóvel, é a oportunidade de você começar a ganhar um dinheiro, né, com vistas a você se organizar para comprar o seu imóvel e um dia institucionalizar. Ou se você tem um imóvel, você possa também participar, ganhar mais algum e sair, vamos dizer, da corrida dos ratos, como disse Robert Kiyosaki. Então, é isso, eu fico por aqui, agradeço a presença de cada um de vocês e segue aí embaixo o link para participarem e, com propriedade, se inscrever e começar a divulgar para ter mais uma outra renda. Por mais simples que seja, mas é uma forma, dentro do que é possível, fazer direito, né? Tá bom? Fica meu abraço
e nos veremos na próxima live, no próximo sábado, ok? Muito obrigado. Até logo.